Queridos amigos e amigas do nosso canal NEP Honor Abreu, sejam bem-vindos. Hoje vamos iniciar o segundo capítulo do livro Emmanuel, que estamos fazendo o estudo. E durante todo este capítulo, Emmanuel estará nos trazendo o tema A Ascendência do Evangelho. E ele inicia o capítulo nos trazendo a informação. Nenhuma expressão fornece imagem mais justa do poder daquele a quem todos os espíritos da terra rendem culto do que a de João no seu Evangelho. No princípio era o Verbo. É preciso entendermos por que João nos diz que Jesus era o Verbo de Deus. E é muito importante compreendermos que Deus é soberano e justo. Ele é onipotente, onisciente. Ele pode tudo. E tudo na criação é feita a partir do seu pensamento. Porém, Deus, ele se apropria dos seus trabalhadores. Ele faz com que eles possam captar o seu pensamento e transformar o seu pensamento em ação. E o verbo nada mais é do que a expressão da ação. Então, na medida em que dizemos que Jesus era o Verbo de Deus, simplesmente João está nos informando que tudo o que foi feito na terra por pensamento de Deus só foi realizado através da ação do nosso governador planetário, de Jesus, que era nada mais nada menos do que o Verbo de Deus. E Emmanuel prossegue. Jesus, cuja perfeição se perde na noite impercrustável das eras, personificando a sabedoria e o amor, tem orientado todo o desenvolvimento da humanidade terrestre, enviando os seus iluminados mensageiros em todos os tempos aos agrupamentos humanos. E assim, como presidiu a formação do orbe, dirigindo como divino inspirador a quantos colaboraram na tarefa da elaboração geológica do planeta e da disseminação da vida em todos os laboratórios da natureza, desde que o homem conquistou a racionalidade, vem-lhe fornecendo as ideias da sua divina origem, o tesouro das concepções de Deus e da imortalidade do Espírito, revelando-lhe em cada época aquilo que a sua compreensão pode abranger. Assim, queridos amigos, Emmanuel está nos informando que aqui no nosso orbe terrestre, Jesus é aquele espírito que atingiu o máximo da perfeição. Ele é um espírito crístico. Ele atingiu um nível de evolução que é aquele que se aproxima de Deus e que consegue ser o seu verbo, que consegue transformar a matéria, o fluido cósmico universal em matéria. Essa sabedoria não foi presente de Deus. Essa sabedoria, este nível evolutivo de Jesus, foi fruto do seu esforço através dos milênios e das várias reencarnações que ele teve, não no nosso planeta. Porque quando o nosso planeta surgiu, quando foi formado daquela massa protoestelar, Jesus já era espírito crístico, já tinha atingido um grau de evolução altíssimo. E ele, como governador planetário, tem sob o seu comando um grupo muito numeroso de espíritos também de alta hierarquia evolutiva. E esses espíritos estão sobre o seu comando e, através dessas ordens que ele dá, esses espíritos trabalham nas diversas áreas durante todo o processo evolutivo, desde a formação da Terra até os dias de hoje. E assim, esses missionários enviados por Jesus periodicamente vêm até a nós, entrando na forma física compatível com o nosso planeta, para difundirem
aqueles conhecimentos gradualmente, conforme o nível em que a humanidade vai avançando. Deste modo, desde os primórdios da Terra, vários espíritos têm vindo até nós e gradualmente nos revelando a verdade. Isso aconteceu até um ponto em que a humanidade já havia atingido um estágio de compreensão suficiente para que Ele mesmo pudesse estar conosco e nos revelar Deus através do seu Evangelho, nos trazer a compreensão de que aquele Deus que havia sido trazido anteriormente por todos aqueles emissários, Moisés, Buda, Confúcio e outros mais, estavam adequados ao nível de compreensão onde eles estavam. Mas que Jesus, haja visto que nós estávamos atingindo um nível que já era possível uma compreensão superior de Deus, veio nos trazer que Deus, acima de tudo, é amor. E Ele é aquele que vai nos revelar essa lei suprema de todo o universo, que pode resumir, pelo nosso grau de compreensão, a melhor forma de se expressar Deus. Deus é amor. E Emmanuel finaliza esse tópico nos trazendo: em tempos remotos, quando os homens fisicamente pouco dessemelhavam dos antropeptídicos, suas manifestações de religiosidade eram as mais bizarras, até que, transcorridos os anos, no labirinto dos séculos, vieram entre as populações do orbe os primeiros organizadores do pensamento religioso, que, de acordo com a mentalidade geral, não conseguiram escapar das concepções de ferocidade que caracterizavam aqueles seres, egressos do egoísmo animalesco, da irracionalidade. Começaram aí os primeiros sacrifícios de sangue dos ídolos de cada facção, crueldades mais longínquas que as praticadas nos tempos de Baal, das quais tendes notícias pela história. Assim, para fechar este primeiro tópico, Emmanuel vai nos explicar por que, no princípio da humanidade, a religiosidade era expressada através de uma forma muito violenta. Aqueles sacrifícios que eram feitos para agradar a Deus, a princípio, deuses, porque as religiões eram politeístas, e se acreditava que, assim como nós, os deuses, eles se agradavam com presentes. E nós podíamos comprar benefícios dando presentes aos deuses. E quanto mais valioso o presente, mais ganharíamos em troca. Assim é que houve uma gradação. Você pegava pequenos animais para pequenos presentes, grandes animais para presentes maiores. Agora, quando o nosso desejo de retribuição do Deus era imensa, o sacrifício precisava ser altamente precioso. E nada mais precioso na mentalidade primitiva era de que um ser humano. Por isso que temos história nos Incas, temos história de várias tribos primitivas que pegavam e sacrificavam crianças, sacrificavam donzelas, achando que com isso agradariam a Deus e receberiam fartura de alimentos, receberiam as proximidades dos animais que iriam saciar a fome, queriam fazer com que o tempo colaborasse para que aquelas primeiras tribos que começaram a cultivar a terra tivesse uma colheita farta. E este pensamento perdurou por muito tempo, sendo que gradativamente foram se percebendo a inutilidade destes sacrifícios, até que Jesus veio nos dizer que o maior sacrifício
para agradar a Deus é o sacrifício íntimo, quando lutamos contra tudo aquilo que nos transforma em seres primitivos, que já não eram mais necessárias por o grau evolutivo que havíamos alcançado. Assim, teríamos que sacrificar o egoísmo, teríamos que sacrificar o orgulho, teríamos que sacrificar a vaidade dentro de cada um de nós. E através da lei do amor, expressar a compreensão daquilo que realmente era agradável a Deus. E assim, nós fechamos o primeiro tópico do segundo capítulo. E eu aguardo vocês na próxima semana, quando Emmanuel vai nos trazer as tradições religiosas. Até lá, aguardo vocês. E não esqueçam, vamos curtir e vamos divulgar esse trabalho. Não porque eu mereça, mas porque as informações de Emmanuel são muito preciosas e merecem que compartilhemos. Até lá, fiquemos com Deus.